Glória a Deus. Daniel, capítulo 12. Diz assim a palavra do Senhor. Glória a Deus. Daniel capítulo 12, verso 1 em diante. Diz assim: E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o seu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que há muito ensinam a justiça, como as estrelas sempre e eternamente. E tu, Daniel, encerra essas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei, eis que estavam em pé outros dois, um deste lado à beira do rio, e o outro do outro lado à beira do rio. Ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: Quando será o fim dessas maravilhas? Eu ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente, que isto seria para um tempo, tempos de metade do tempo, e quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? Ele disse: Vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas o ímpio procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Glória a Deus. Podia-se assentar-se, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Irmão, eu estava conversando com minha esposa. A gente sempre tem momentos em casa que a gente analisa a Bíblia, medita juntos. E nesse dia eu falei para minha esposa: eu quero comentar algo com você, Daniel, e outros versículos da Bíblia. Aí nós comentamos ali e ela falou: leva essa palavra para a igreja. Eu falei: assim seja, amém. Então, irmãos, aqui está a palavra para a igreja de hoje. Eu espero que vocês recebam essa palavra como adultos no entendimento, que não sejais crianças, que vocês possam receber esse alimento sólido na sua vida, como um aviso, um alerta, porque se não houver entendimento, ainda é criança. Criança, ela não tem entendimento, não está preparada para receber alimento sólido. A criança, ela corre, ela se esconde, ela tem medo. Essa palavra aqui é alimento sólido, para que nós recebemos e nos fortalecemos. É palavras de alerta, palavras
dias finais que nós estamos vivendo. Palavra essa que precisa ser pregada daqui por diante, irmão. Palavras que realmente fortalecem o homem. Palavras que levam o homem a se posicionar. Para homens corajosos. Uma igreja transformada, avivada. Soldados, guerreiros de Cristo. Com entendimento. Porque nós lemos aqui que os sábios entenderão. É para as pessoas que estão entendendo o que está acontecendo, os eventos que estão se levantando, as coisas no mundo, as coisas que estão se posicionando. Os sábios entenderão o que está acontecendo. E eu quero falar algo muito importante para a igreja. Na realidade é um preparo para que a igreja esteja atenta aos eventos que estão para acontecer sobre toda a face da terra. Daniel profetizou coisas maravilhosas aqui. 530 anos antes, Daniel teve essa revelação para ele. Hoje nós estamos praticamente em 2023, meu irmão. Já se passou muito tempo, já se passaram muito tempo. E nós lemos aqui no capítulo 1, no verso 1. E naquele tempo se levantará Miguel, o príncipe que se levanta a favor dos filhos do seu povo, e haverá um tempo de angústia. Irmão, daqui para frente vocês ficam apercebidos. Eu quero falar de tempos. Eu quero falar de tempos, meu irmão, que vão acontecer. E vocês que são grandes, vocês que são maduros, vocês vão receber alimento sólido, irmão. Vocês têm que estar firmes. Não sejais crianças no entendimento. Porque os tempos vão vir, meu irmão. E aqui nós lemos aqui, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo, hoje, naquele tempo, livrar-se-á o teu povo. Então vocês vão ficando apercebidos das coisas também que estão por trás, dos acontecimentos que estão para acontecer. Angústia, como nunca houve na face da terra, como quando houve nação. Mas naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todos que forem achados no livro da vida. Lemos aqui. No verso 2, muitos os que dormem do pó da terra ressuscitarão. Daniel aqui está falando da volta do Senhor, irmão. Quando que o povo vai ressuscitar? Aqueles que morreram em Cristo. Quando Jesus voltar com a tua glória, com o teu poder, com seus milhares e milhares de milhões de anjos, meu irmão, com um som de trombeta muito grande, aumentando um tamanho que o mundo vai desmaiar quando começar a ver essas coisas acontecerem. Muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Aleluia. No verso 4 diz assim: e tu, Daniel, encerra essas palavras, encerra este livro até o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para a outra, e o conhecimento se multiplicará, ou a ciência se multiplicará. Será que nós não estamos nesse tempo já, meu irmão? No tempo de Daniel, ele nunca imaginava que uma pessoa podia falar com a mão, um celular na tua mão, falar do todo. Isso é o mais conhecido, mas tem tecnologia que nós não temos nem conhecimento, coisas gloriosas que Deus dá sabedoria para o homem criar, meu irmão. Que nós não podemos nem ter conhecimento, tudo é Deus que dá. E Daniel nunca esperava que alguém pudesse falar pela palma da mão com o celular. E aqui está dizendo que a ciência se multiplicará, que o povo correrá de um lado para o outro. Isso, o mundo está assim, meu irmão. São coisas, eventos que estão acontecendo. E tu, Daniel, encerra essas palavras, encerra este livro até o tempo do fim. Daniel, nós vemos aqui que Daniel não entendeu. Ele não entendeu essas coisas. Aí ele perguntou para o anjo do Senhor. O anjo do Senhor explicou, falou alguma coisa, mas mesmo assim ele não entendeu. Ele diz assim no verso 8: eu, pois, ouvi e não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? Ele disse: vai, Daniel,
porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Irmão, o que nós precisamos entender aqui, que Daniel teve a revelação dos tempos do fim. Haverá uma angústia muito grande nesse mundo, como já está profetizado aqui no verso 1 que lemos. Mas nesse tempo difícil, nesse tempo de fim, o Senhor livrará o teu povo, nesse tempo. Aqueles que têm o nome escrito no livro da Bíblia, esse é o povo de Deus. Ele também está falando aqui, que foi escrito aqui, que muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Isso vai acontecer quando Jesus voltar. Nós sabemos disso, não sabemos? Nós sabemos disso. Agora aqui que me chamou a atenção, que ele no capítulo, o verso 4 e 9, ele diz assim: e tu, Daniel, encerra essas palavras, encerra este livro até o tempo do fim. Quando Daniel estava recebendo essa profecia, não era para aquele tempo, era para o tempo do fim. Ele falou: sela, fecha esse livro, não é para agora, é para o tempo do fim. E o tempo do fim, ele falou, haverá uma correria, haverá a ciência se multiplicando, esse é o tempo do fim. E no verso 9 ele também fala, ele disse: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Guarda isso no seu coração, irmão. Quando Daniel recebeu essa profecia, ele não entendeu, e o anjo falando, e ele fala assim: fecha essas palavras, Daniel, não é para agora, não é para agora. Guardou, fechou. Irmão, será que as evidências que nós estamos vendo no mundo, as informações que estão chegando a nós todo o tempo, que nós estamos vendo o que está acontecendo, será que nós já não estamos vivenciando o tempo do fim, meu irmão? Será que as coisas já não estão acontecendo como nós vemos aqui em Daniel? Será que uma ciência não está aí em alta cada vez mais? A correria do mundo, o tempo parece que foi abreviado, porque você acorda cedo, daqui a pouco já é amanhã de novo, não dá para fazer mais nada. Há uma correria, nós estamos uma disputa, meu irmão. Então, meu irmão, esses tempos, nós estamos já vivendo, meu irmão, e se engane, meu irmão. Eu falo isso com muita certeza. Que ninguém se engane, que dias melhores virão. Que ninguém se engane, meu irmão. Estou falando para pessoas que estão alimentadas com alimento sólido, biblicamente falando. Nós não somos crianças. Não adianta nós se enganar e queremos planejar coisas gloriosas para essa terra. O nosso Senhor mesmo já nos ensinou isso. Mas nós estamos vendo, meu irmão, os últimos acontecimentos. Quem pensa que os tempos vão melhorar, se engana, meu irmão. Na realidade, nós estamos no começo, nós estamos no início de dores. Está acontecendo o comecinho das dores de parto. E essas dores têm de se aumentar. É para ficar com medo? É para se desesperar? É para se apavorar? Não. Nós fomos avisados, estamos sendo avisados todo o tempo desses eventos, desses acontecimentos que vai vir sobre a terra. Não devemos se apavorar, não devemos se desesperar, não podemos ser crianças, se esconder, correr. Não é isso, meu irmão. Não é isso. Os sábios entenderão. Os sábios entenderão. É necessário que tudo isso aconteça para que o nosso Senhor volte. Glória a Deus. Tem que acontecer isso, meu irmão. Não adianta pregar o Evangelho, não adianta enganar a igreja. Os tempos estão se afunilando, os tempos estão se cumprindo, as coisas na terra estão se encaixando para que aconteça algo, meu irmão. Essa é a grande realidade. Na parte 1 e 2, na parte B,
Mas naquele tempo, livrar-se-á o teu povo. Que tempo, meu irmão? Os tempos do fim, meu irmão. Tempo do fim. Livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Glória a Deus. E tudo, é o 2, 1 e o 2. E muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Isto vai acontecer, meu irmão. Bem-aventurado aqueles que morrem em Cristo, meu irmão. É bem-aventurado mesmo, irmão. Em parte, porque no final eu quero dizer algo glorioso. Porque quem morre em Cristo hoje, meu irmão, não vai nem presenciar essas coisas. Vai só esperar o Senhor Jesus voltar e os mortos ressuscitarão. Aqueles que morreram em Cristo, meu irmão. Aleluia. Meu irmão, a igreja não pode se preocupar, não pode se desesperar. A promessa de toda a Bíblia para o teu povo, a tua igreja. O irmão Marcos levantou um versículo ali, lindo. O Edson toda vez está falando esse versículo. O irmão Edson também toda vez. Se vocês estiverem comigo, o Senhor diz isso todo o tempo. Enquanto vocês estiverem comigo, eu estou com vocês. Aleluia. Glória a Deus. É bom ouvir isso, né, irmão? Mas continua. Mas se vocês me deixarem, eu os deixarei. O que nós vamos escolher? É óbvio estar com Ele. Mas tem que saber que podemos passar por tudo isso aqui. Podemos passar, sim. Nós estamos vivendo um tempo que pode acontecer muito rápido. As coisas são muito rápidas, meu irmão. Uma catástrofe, uma grande peste, uma grande fome, uma guerra. É muito rápido isso, meu irmão. Hoje, os ricos hoje, eles podem acordar pobres amanhã. De um dia para o outro, as coisas acontecem. Por isso que tem muitas crianças ainda falando, ainda precisa acontecer muita coisa. Precisa sim, mas acontecerá muito rápido, muito rápido. Nós temos que estar pronto, revestido. Nós estamos vivendo o momento do fim e tem que se aumentar as dores. Tem que se aumentar as dores. É necessário escutar isso, meu irmão. Não tem como esconder isso, está na Bíblia. Nós temos que estar pronto. O Espírito Santo de Deus. Deus é tão bom, meu irmão. Quando nós analisamos a Bíblia, está todo o tempo alertando a nós, está todo o tempo avisando, está todo o tempo dando informação dos tempos. Jesus corrigiu lá, falou sobre os fariseus, os judeus ali. Vocês sabem falar quando vai chover. Vocês sabem quando vai vir tempos ruins. Mas vocês não sabem quando vai voltar o Senhor Jesus Cristo. Nós temos que saber quando vai ser a sua volta, meu irmão. Aleluia. Os eventos estão mostrando a sua volta. Os acontecimentos. Os muitos anticristos, os muitos falsos profetas. A igreja se perdeu, meu irmão. Precisa acontecer isso, meu irmão. João, ele foi arrebatado. João, um homem, um pregador, um testemunha ocular do Senhor Jesus Cristo. Ele presenciou, ele viu, ele escreveu o Evangelho, ele escreveu o Apocalipse, mas por revelação do Espírito Santo de Deus. Ele foi arrebatado de uma ilha chamada Pátimo. Estava preso por causa da palavra. E ele foi arrebatado em espírito. Sabe para quê, irmão? Para anotar para nós os tempos do fim. Ele foi arrebatado pelo Senhor Jesus Cristo para escrever as coisas que em breve iriam acontecer. Apocalipse 1, verso 1. Revelação do Senhor Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos teus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e a notificou a João, teu servo,
o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem a palavra desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Agora o Senhor Jesus Cristo, pelo teu Espírito Santo, ele entra com João na cena para revelar ao teu servo, anotar, para testificar das coisas que brevemente iriam acontecer. Anota tudo isso aí, João, anota, porque essas coisas estão e vai acontecer, porque nós lemos aqui, porque o tempo está próximo. Está entendendo, irmão? O tempo está próximo. Agora João vai começar a anotar, escrever coisas que brevemente irão acontecer. E o Senhor Jesus Cristo, e o tempo está próximo. O Senhor Jesus, irmão, ele levou João em espírito ao seu paraíso, ao seu lugar habitado, o céu, para passar para ele filmes, cenas, queria contemplar das coisas que iriam acontecer e que vai acontecer na terra brevemente, irmão. João, ele teve a visão, ele via as coisas acontecendo, ele escreve, ele diz aqui, para anotar e avisar o meu servo João o que ele viu e ouviu, e anotar para nós, para termos entendimento dos acontecimentos que vão acontecer sobre toda a terra. E quando João contemplava aquela visão, ele ia anotando, que está anotado aqui para nós hoje, irmão. Está anotado, você pode ler, você lê, meu irmão. Está anotada a visão que ele viu no Apocalipse. Tudo isso para estarmos preparados, meu irmão, para a volta do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, ele foi o único digno de poder abrir os selos. E os selos, que são 7 selos, como a igreja sabe. E cada vez que ele abria um selo, abria um telão na mente, na vista de João. Abria um cenário que ele contemplava, que ele via as coisas que brevemente iriam acontecer. Aleluia. Glória a Deus. São 7 selos, eu vou ler apenas 3, que são eventos que para mim são os que têm de se aumentar em breve. São os 3 que eu considero que, se ele já não está acontecendo, viu? Se ele já não está acontecendo. Em Apocalipse 6, o verso 3 em diante, diz assim: e havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. Ele estava chamando João. Assim que ele abriu o selo, o segundo selo, se ouve um filme no céu. E esse animal, ou um ser vivente, que eu acho melhor tradução, um ser vivente, chamou João: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, verso 4 de Apocalipse 6. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi-lhe dado que tirasse a paz da terra, e que se matasse uns aos outros, que foi-lhe dado uma grande espada. O que quer dizer aqui, matasse um ao outro, irmão? Espada, está falando de guerra, irmão. Vai ser concedido, quando esse selo for aberto, haverá uma guerra. Vão matar um aos outros, como nós lemos aqui. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal, ou ser vivente: vem e vê. Outro cenário. E olhei, eis que um cavalo preto, que sobre ele estava sentado, tinha uma balança em sua mão. E eu ouvi uma voz do meio dos 4 animais, que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifique os azeites e o vinho. Aqui está falando de balança. Aqui está falando de alimentos, de medida, de trigos, tempos difíceis, irmão. Tempo que vai precisar de muito dinheiro para comprar algo, irmão. Muito dinheiro para adquirir um pão. E diz assim, verso 6, eu ouvi uma voz, verso 7, e havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal, o ser vivente, que dizia: vem e vê.
E olhei, eis que um cavalo amarelo que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia, e foi-lhe dado o poder para matar a quarta parte da terra, com espada e com fome, com mortandade, com feras da terra. Irmão, nós tivemos um pequeno só acontecimento dessa mortandade. Desde 2019, 2020, 2021, nós vemos uma pequena amostra do que pode estar acontecendo em breve. Mortandade, irmão, pestes, pragas, doenças que vão surgir sobre a terra, com ordenança do Senhor para que morra a quarta parte, irmão. Essas são as coisas que João estava contemplando, estava vendo, estava notando, para o tempo do fim, que brevemente iria acontecer. Não é para vocês ficar abalado, meu irmão. Não é para vocês ter medo. Não é para vocês se desesperar. Não. Nós estamos sendo avisados todo o tempo disso, irmão. Nós estamos bem informados a respeito disso. O nosso próprio Jesus, ele informou no Evangelho que Lucas escreveu, que eu vou ler para os irmãos, que diz assim, em Lucas 21, verso 25, o Senhor Jesus está falando aqui, meu irmão, está dizendo assim, e haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas e na terra, angústia das nações, em perplexidade, bramando do mar e as ondas. Jesus está falando aqui, meu irmão, que nos tempos de fim, a própria natureza irá pregar para a terra. Por quê, meu irmão? Eu creio no grande avivamento nesses tempos difíceis, meu irmão. Porque nós lemos no começo a profecia de Daniel que muitos serão purificados, muitos serão embranquecidos, muitos serão aprovados nesse tempo difícil. A natureza pregando, os mares vomitando, ressaca, as luas, ventos fortes, tempestade, o sol insuportável, e o povo nesse tempo diz assim que haverá uma angústia das nações. Olha só a situação, verso 26, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Você entende aqui, meu irmão, que coisa? Homens desmaiando de terror, da expectação das coisas que sobrevirão sobre o mundo. Quem são esses homens, meu irmão, desmaiando? São crianças, não têm conhecimento da palavra. São pessoas que tiveram ou estão dentro de igrejas, mas nunca aconteceu um novo nascimento, nunca se arrependeu de toda a sua alma. Pessoas que quando vier essas coisas acontecendo, eles não vão suportar, por falta de entendimento, não foi sábio no aprendizagem do Evangelho. Porque quando nós começamos a ver essas coisas, a Bíblia diz que os sábios entenderão todos esses eventos que vão estar acontecendo sobre a terra. Porque no verso 27 diz assim, então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Olha isso. É nesses tempos difíceis, aflições, angústia no mundo, que muitos não conhecem, muitos pensam que não vão ser assim. Mas João contemplou, João anotou para entendimento nosso, que foi lido aqui, escrito aqui, que brevemente vão acontecer, porque o tempo está no fim. Que é uma boa notícia. Agora, continuando esses versículos ainda, meu irmão, nós temos no começo aqui que haverá um sinal na lua, no céu, nas estrelas, o mar, eles ficarão violentos, homens desmaiando com terror das coisas que estão para vir sobre todo mundo. Além dessa maravilha, então virá o Senhor nas nuvens com grande poder e glória, com seus milhares e milhares de anjos.
Ai, glória ao Senhor Jesus, vem com uma palavra, meu irmão, na sequência, Ele vem com uma palavra ao nosso coração, nesta manhã, que diz assim no capítulo, verso 28, ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Aleluia! Não é para ficar com medo, irmão, não é para se desesperar, é para se esconder, é para tentar se salvar a si mesmo. É para tentar se desesperar? Não, é para se alegrar. Está perto o Senhor, está perto a nossa redenção, irmão. Os sábios entenderão isso, meu irmão. Os sábios entenderão isso. Acabamos de ler aqui Lucas 21, 20 ao 28. Irmão, ainda mais para as pessoas, meu irmão. Nós, a igreja verdadeira. Nós que estamos atentos para os eventos, para as coisas que estão acontecendo. Vai acontecer ainda coisas, irmãos. Quando todas essas coisas estiverem acontecendo, quando o mundo tiver um caos, quando o mundo tiver sem saída para o homem, quando Deus, porque tudo isso é de Deus, irmão, não esquece. Pode ver que é Deus que manda o anjo, o cavalo, manda a morte, manda a peste, a mortandade, é tudo na vontade de Deus para que se cumpra, irmão. E quando esse mundo tiver um caos, quando esse mundo tiver uma peste, não tem cura, quando não tiver trabalho, quando não tiver emprego, todo mundo roe nas unhas, não tiver jeito, mas nós vamos estar percebidos para esse evento, irmão. Glória a Deus. Porque nesse tempo se levantará o filho da iniquidade, se levantará um querendo ser Deus, se levantará o anticristo. Ele vai enganar muita gente, irmão. Ele vai enganar muita gente. E para completar ainda vai vir a segunda besta, que é o falso profeta. Os dois têm poder de Satanás, do dragão, para fazer grandes prodígios e sinais na terra, para enganar a muitos, meu irmão. Você imagina, irmão, um tempo difícil, na angústia, o mundo todo, doente, com fome, guerra de todo lado, e de repente aparece um cara, vou resolver tudo isso. Ele vai resolver, sim, por um tempo, pequeno tempo, que Deus vai permitir. Mas a intenção dele mesmo é pegar a igreja do Senhor Jesus Cristo. A intenção dele mesmo é enganar você, irmão. É me enganar. É enganar as crianças que não têm entendimento, os que não adquirem sabedoria do Evangelho. A Bíblia diz que enganarão a todos. Capítulo 13 de Apocalipse. Eu pus-me sobre a areia do mar. Você vê que João está contemplando todas as coisas, meu irmão. Eu pus-me sobre a areia do mar. Capítulo 13, verso 1. E vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre seus chifres 10 diademas, e sobre sua cabeça um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, os seus pés como os de urso, e a sua boca como a boca de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poder. Se levantará um homem na terra, mas por trás dele estará Satanás, o dragão, a antiga serpente, e vai dar poder para ele, para que ele engane muito, né? E no verso 11 diz assim: e vi subir da terra outra besta, que tinha 2 chifres, semelhante a um cordeiro, e falava como o dragão. Esse aqui é o falso profeta, irmão. A primeira besta é o anticristo. Esse aqui, e vi subir da terra outra besta, que tinha 2 chifres, semelhante a um cordeiro, e falava como o dragão. Como que o dragão fala, irmão? Qual que é o princípio do dragão, da serpente? Ele não afirmou desde o princípio. Ele é o pai da mentira. Ele é mentiroso. E ele falava, essa segunda besta, o falso profeta, falava igual o dragão. Mentira. Mentira. Para quê? Para enganar multidões, enganar a igreja, enganar muitos. Vai enganar a igreja? Vai sim, meu irmão. Vai sim, porque muitos não estão adquirindo sabedoria nesse tempo.
nesse tempo. Muitos evangelhos não estão sendo pregados conforme é. As pessoas não nascem de novo, não há crescimento espiritualmente. E nesses tempos difíceis eles vão pôr a culpa em todos, porque não tem entendimento. Verso 15: e lhe foi concedido que desse ao Espírito a imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que todos fossem mortos, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Olha o propósito dele aqui: matar todos aqueles que não adorar a besta, o anticristo, o falso Cristo. E quem que é os adoradores que ele está procurando para matar? Aqueles que não vão se dobrar a essa imagem, aqueles que não vão adorar a Satanás, aqueles que não vão dar ouvido às palavras desse Nico, desse homem da perdição. Que nos mate, irmão, que nos mate, porque há algo glorioso por trás de tudo isso, irmão. Vai ser questão de segundo que as pessoas vão perder a sua salvação. Se não morremos ali, morremos de outro jeito, mas todos morrerão. Que nós morremos para Cristo, irmão. Que nós morremos para Cristo, nós vamos morrer, não importa como. Se temos que morrer do jeito que morramos para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Será que todos estão preparados, meu irmão? Eu não vou dizer só vocês aqui não. A igreja, nesse sentido, quando se levantar um cara desse, o ser humano não está ligado à terra, irmão. Quem estiver ligado à terra, ele vai ser um alvo fácil nesse tempo. Para que ninguém possa comprar ou vender, ele vai colocar um sinal nas pessoas, meu irmão. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal do seu nome na besta ou o número do seu nome. Lembra um pouquinho que nós demos para trás, que quando foi aberto o selo, que tem uma balança, que vai precisar de muito dinheiro para comprar um quilo de trigo. Ninguém vai poder comprar aqui se não tiver a marca da besta. É esses tempos que nós vamos passar, meu irmão, comendo bem pouquinho, se for necessário, morrer de fome. Mas não importa, meu irmão. A vida está aqui dentro, irmão. Nós não morremos. Nós não somos eternos. Que morremos de fome, meu irmão. Se prepare para tudo isso, meu irmão. Nós temos que estar firmes nisso. Porque há algo glorioso por trás de tudo isso aí, meu irmão. Isto vai acontecer, meu irmão. O anticristo vai se levantar, falso profeta, para perseguir a sua igreja, para perseguir o povo de Deus. Mas Daniel profetizou em Daniel 12:1: mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo. Olha isso, irmão. A gente lê a Bíblia hoje, a gente tem entendimento das profecias, meu irmão, que vão acontecer. Mas naquele tempo é hoje, meu irmão, livrar-se-á o seu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Se alegre, irmão. Se alegre. Você que tem um nome escrito no livro da vida, Ele, o Senhor, Ele te fortalecerá naquele dia. Ele te dará condições, irmão. Ele conhece o seu limite. Ele sabe a tua fé. Ele quer que você glorifique a Ele, meu irmão, nesse dia. Ele quer ser glorificado pela fé que você tem, meu irmão. O nome dele vai ser exaltado, o diabo vai ser pisado na cabeça, irmão. Toda a glória ao nosso Deus, meu irmão, naquele dia, naquele tempo. Aleluia. O Senhor vai contemplar de pé você negando a si mesmo por amor a Ele, meu irmão. Dizendo não aceito. O meu amor é só para mim, é só para aquele que me ama, que tem a vida por si mesmo, aquele que se entregou a vida por mim, para todos. Ninguém rouba esse amor de ti e que me matem. Glória a Deus. Aquele que perder a sua vida por amor a mim, achará. Não é forte esses versículos para nós hoje, meu irmão? Aleluia. Não é só perder a vidinha que nós temos, não. Quando nós líamos antigamente, é só perder a vidinha que eu tenho, mudando. Amém, isso é importante. Mas nós estamos falando de perder na totalidade, perder uma vida diante da morte mesmo. Você vai confessar esse Jesus na sua vida?
Sim, com todo o meu coração. Glória a Deus. Não importe o que o homem faça com a tua vida, irmão. Aleluia. Não importe se ele te mate, meu irmão. A vida não pode matar aquele que está morto já, meu irmão. Você é ressuscitado com Cristo, irmão. Glória a Deus. A vida está aí dentro. Muitos vão após a besta, meu irmão. Se você ler Apocalipse 13, leia para vocês. Eu li só 4 versículos aqui, até menos. Muitos vão após a besta. Muitos vão querer se salvar. Muitos querem concluir seus projetos terrenos, biquinho que se acaba. Eu vou aceitar porque agora minha empresa vai estourar. Agora eu vou fazer a mansão que eu queria. Agora eu vou poder ajudar dinheiro porque é muito fácil que ele vai propor aí. Muitos vão após a besta, meu irmão. Estão declarando: nós estamos com você. Mas é pouco tempo, meu irmão. Deus vai assoprar esse livro com um assopro, meu irmão. Vai assoprar. Acabou isso. Simplesmente assim. E aqueles que foram após ele se perderam. Na profecia de Daniel, muitos serão provados. Esquece isso não, irmão. Muitos serão embranquecidos. É nesse tempo, irmão. Louvado seja Deus, meu irmão. Aleluia. Louvado seja Deus. Não é para ficar se apavorado, meu irmão. É você ter entendimento das coisas que vão acontecer, que você faz parte da visão de João, do Apocalipse, meu irmão. Ele viu também você lá, meu irmão. Ele viu nós também, ele viu a igreja do Senhor lá, meu irmão. Nós estamos lá. Ele viu, ele contemplou nós vestidos de branco, meu irmão. Esses são os que vieram da grande tribulação. Glória a Deus. Aleluia. Contemplou essa visão também, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmão, presta atenção dos irmãos. Para encerrar, João ele viu todas as coisas que brevemente iria acontecer. Esse brevemente já faz 2023 anos atrás. Brevemente ia acontecer. E nós vemos acompanhando as coisas, nós vemos que as coisas, a profecia está se cumprindo. Eu nunca ia imaginar que a igreja evangélica hoje estaria como ela está hoje. Nunca imaginaria isso, irmão. Confesso. Estão aceitando tudo. O mundo está lá dentro. Nunca imaginaria isso, meu irmão. Mas Deus, Ele ainda está buscando pela tua igreja, irmão. Haverá um grande avivamento, e esse avivamento é isso aqui, meu irmão. É isso aqui. É as coisas que a terra vai pregar, que as coisas vão acontecer, que os sábios passem a entender, que aqueles que ainda que são religiosos vejam contemplar e vai buscar esse Deus enquanto pode ser achado. Se arrependa de todo o seu coração, que entenda nesse dia. Porque é nesse tempo que muitos vão ser provados, vão ser embranquecidos, meu irmão. É nesse tempo, a última chance da sua igreja ser aprovada na terra. E João, ele escreveu, anotou, ele presenciou todas aquelas eventos que iriam acontecer, desde todas as coisas. Se for falar das trombetas aqui, a gente vai muito longe, meu irmão. Ele leu o Apocalipse todo, para você ver os eventos que vão acontecer. A última trombeta, Jesus voltar com a sua glória, com seus milhares e milhares e milhares de milhões de anjos, diz a Bíblia. Que glória é essa, meu irmão? Aleluia. Poderosa. Glória a Deus. E João contemplando todas essas coisas. Eu quero que os irmãos prestem atenção agora nesses versos que eu vou ler, que eu pedi para os irmãos no começo, e lá em Daniel, guarde essas palavras no seu coração, que lá em Daniel 12, 1 e 2 nós lemos lá. E aqui agora em Apocalipse 22, no verso 10, 11 e 12, diz assim: E disse-me, o anjo está dizendo para João aqui, depois que João viu todas aquelas coisas no céu, contemplou, anotou, aí ele diz assim: E disse-me, o anjo disse para João, não cele as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo.
Está entendendo? Continuando. Quem é injusto, seja injusto ainda. E quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Agora o Senhor Jesus Cristo ele entra com uma palavra aqui no verso 12. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Mas que eu quero chamar a atenção aqui nos irmãos. Quando Daniel recebeu as profecias lá em Daniel 12, naqueles versículos, ele lia, ele não entendia. Aí o anjo fala assim: Daniel, sela esses livros, sela, porque isto não é para agora, é para o tempo do fim. Nós lemos em Apocalipse 1 que Jesus, falando com João, que anotar as coisas que ele vê, que ele ouvir, porque brevemente irão acontecer, porque os tempos estão no fim. Agora no final de Apocalipse 22, quando João começa a falar, começa a anotar, o anjo diz assim: não cele essas palavras. Isso vai acontecer, agora, perto, está mais perto do que o brevemente. Não cele essas palavras desse livro, porque próximo está o tempo. Vocês estão entendendo, meu irmão? Lá em Daniel 2700 e poucos anos se passou, quando o anjo falou: cele essas palavras. Não é para agora, é para os tempos do fim. Muitos correrão de um lado para o outro, assim se multiplicará, e os que dormem no pó da terra ressuscitarão. Está para acontecer esse evento glorioso, irmão. Está para se cumprir. Mas quando, no último versículo, no penúltimo versículo de Apocalipse, irmão, é que eu quero chamar a atenção da igreja. Por agora, capítulo 20. Depois de todos esses acontecimentos, que Jesus, pelo Espírito, os anjos mostrando os acontecimentos que brevemente iria acontecer, o tempo de fim. Quando ele conclui, quando ele mostra tudo, quando ele está ali com o livro para ser selado, fechado, o anjo fala: não fecha o livro, João. Isso que está anotado aí é para agora. O próximo, tá, brevemente já é hoje. E ele deixou aberto o livro, porque ele entendeu que essas coisas iriam acontecer. E quando chegamos aqui no verso 20, diz assim: aquele que testifica essas coisas diz. Quem é o que testifica essas coisas? Jesus falou todas essas coisas. Aí continuando aqui: aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. O que João diz aqui? Você está com a Bíblia aberta assim. Você está vendo que o irmão está com a Bíblia aberta aí. Lembra o que João diz aí? Amém. Vem, Senhor. Amém. Vem, Senhor. Será que a igreja está entendendo isso, meu irmão? Na sua totalidade? João está dizendo assim, meu irmão, entenda isso. Senhor, vem. Pode acontecer tudo isso, meu Deus, que eu sei que precisa acontecer, mas vem, Senhor. Pode vir, Senhor. Que seja assim. Que seja assim. Pode vir, Senhor. Aleluia. Imagina a alegria do Senhor vendo isso. Nossa, João, você viu todos os eventos que vão acontecer, angústia, peste, mortalidade, guerra, e você está dizendo: vem, Senhor. Sim, Senhor. É preciso que isso aconteça para que o Senhor venha para a tua igreja. Aleluia. Amém, glória a Deus. É isso, irmão, que a igreja precisa estar alicerçada. Nós podemos dizer, meu irmão, que nós estamos no melhor tempo. Você está doido, irmão, dizer essas coisas? Meu irmão, no melhor tempo. Nós estamos bem avisados, bem informados sobre isso, porque nós podemos contemplar algo glorioso, irmão, que muitos não vão contemplar, porque estão debaixo da terra nesse momento, mesmo que morreu em Cristo, meu irmão. Glória a Deus. Vão ser ressuscitados quando Jesus voltar. Mas nós podemos
contemplar algo mais glorioso. Irmão, quando Jesus ele estava em carne, nessa terra, andando no meio dos seus discípulos, no meio dos seus povos ali, um momento ali ele falou com os discípulos assim, está anotado isso em Mateus 13:17. Aí Jesus olhando para eles assim, e diz assim: porque em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejariam ver o que vós vedes, e não ouviram, e ouvir o que vós ouviu, e não ouviram. O que Jesus está dizendo ali? Meu irmão, eles estavam diante do Jesus das profecias, ele estava diante do Jesus que Isaías, o profético messiânico, que mais fala de Jesus, que Jesus viria assim, Jesus nasceria assim, e Jesus assim, mas ele não viu Jesus. Ele desejava muito ver esse Jesus. Como Jesus falou, em verdade vos digo que muitos profetas gostariam de ver o que vocês veem, e eles não viram. Muitos deles gostariam de ouvir o que vocês ouvem, e eles não ouviram. Nós não conhecemos esse Jesus na carne como os discípulos, mas nós podemos contemplar algo glorioso nesse tempo difícil que é a sua volta, irmão. A sua volta. Nós podemos, nesses tempos presentes, nesses tempos difíceis, ver o Senhor Jesus voltar com a tua glória, o teu poder, com todo o seu reino, os seus milhares. Nós podemos ouvir as trombetas tocando ao nosso ouvido, nós olharmos para o céu e seremos arrebatados. Se nós estivermos em vida, meu irmão, seremos levados ao ar. Que coisa mais gloriosa que isso, meu irmão. Você acha que eles não queriam, meu irmão? Você acha que Pedro, Paulo, os apóstolos, discípulos aí não queriam esse evento? Você acha que João, quando ele falou, vem, Senhor, não queria? E nós, meu irmão, nós temos esse conhecimento, nós podemos presenciar essa glória. Mas então não tenha medo das coisas que vão surgir nesse mundo, meu irmão. Jesus falou, quando vocês verem essas coisas acontecer, olhai para o céu. É de lá que ele vai vir, irmão. É de lá que ele vai vir, irmão. Nós vamos contemplar algo glorioso, nosso Jesus glorificado sobre as nuvens. Ah, irmão. Aleluia. 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 Espero que essa palavra não tenha sido forte, muito menos amedrontar vocês, mas para fortalecer o teu espírito. Que cada vez que vocês vêem notícias desse tipo, dá uma risadinha no seu espírito. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Aleluia. Aconteça que é necessário. Os sábios entenderão. Amém, irmão? Amém. E a Deus.